Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi e nós estamos começando mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje nosso papo é com André Ravasco, ator, diretor, integrante da Companhia do Trailer e do Teatro da Rua Elisa em São José dos Campos. Representa o FLIGSP, que é o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, na articulação do PL 1075, a Lei Aldir Blanc. Por um Fio vai ao ar às quartas-feiras pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte o vídeo, isso é importante para nos dar visibilidade para ajudar o nosso trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para acompanhar a nossa programação. Todo dia tem um novo vídeo sobre arte e cultura. E às segundas, nosso papo, Por um Fio, chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. Se você gosta de ouvir nas plataformas, aproveita, procura Por um Fio e passa a acompanhar e nos seguir por lá também. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? André, bem-vindo ao podcast. Assim como a lei é emergencial, esse podcast também é, e nós gravamos de última hora em função da sanção presidencial para a Lei Aldir Blanc, para que esse podcast possa funcionar como informativo para o pessoal. Então, de antemão, de início, eu já te agradeço. Obrigado por se disponibilizar tão emergencialmente. Olá, Flávio, todo mundo que nos escuta aí. É um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês. Espero que eles realmente cumpram a função que a gente está se propondo aqui, que é esclarecer mais sobre a Lei Aldir Blanc, essa lei tão importante para o nosso segmento. Bom, eu gostaria de abrir o papo situando a todos sobre o que é o FLIGSP, que nós integramos e que você está representando dentro desse movimento que ocorreu para a articulação desse projeto de lei. A gente podia iniciar falando rapidamente sobre esse fórum. Maravilha. Então, o FLIGSP é o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo. É um fórum que discute políticas públicas para o interior, para o estado de São Paulo, focado justamente no litoral, no interior e na Grande São Paulo, né? Ele existe há aproximadamente 15 anos. Ele foi importante em várias lutas, como o aumento do PROAC, a questão da cota para o interior, que antes era 30% e hoje é no mínimo 50% para fora da capital, e outras lutas tantas, né? Então isso é o FLIGSP, é um fórum aberto, qualquer pessoa interessada em política pública de cultura pode acessar o FLIGSP, é só procurar nas redes sociais, FLIGSP, vai ter uma página e um link onde você pode se inscrever. De antemão já convido quem tem esse interesse a integrar o FLIGSP, e é um pouco isso, esse é o FLIGSP. Legal. E como nasceu essa ideia do projeto da Lei 1075, que foi batizado de Aldir Blanc, e para que essa lei serve exatamente? Então vamos lá. O FLIGSP, ainda falando um pouquinho do FLIGSP, o FLIGSP ele atua em várias frentes de política pública. Quando começou a pandemia, o FLIGSP tinha basicamente 3 frentes. Uma era os PROACs editais, né? E aí tinha algumas pessoas à frente dessa luta. Tinha uma PL de emergência cultural no estado de São Paulo, tinha outras pessoas à frente dessa luta. E aí surgiu, então, uma lei emergencial para o setor da cultura na federação, né? E aí eu fiquei responsável por esta frente no FLIGSP, e é a partir deste lugar que eu vou falar um pouco. O que é a 1075 ou a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc? Quando começa a pandemia, né, o Célio Turino escreve um artigo falando da necessidade de uma renda básica para a cultura, para os trabalhadores da cultura, para os espaços, porque esse é um setor muito afetado pela pandemia, né, e pela quarentena, pelo que nós estamos vivendo hoje. Até então, na Câmara dos Deputados, existiam 5 projetos que tratavam de algum tipo de auxílio, desde linhas de créditos, como isentar espaços de pagar água, luz
e telefone, como auxílio a trabalhadores e a espaços. A Jandira Fegali, quando entrou em contato com o artigo do Célio, convidou o Célio para pensar, então, uma PL, um projeto de lei de emergência cultural para o setor. O Célio chamou uma sequência de artistas e trabalhadores da cultura para pensar junto o texto da lei, e aí houve uma mobilização que a Jandira puxou no Brasil inteiro, com várias reuniões, escutando todos os setores, todos os movimentos, todos os gestores, e se chegou na 1075, Lei Aldir Blanc, que é uma lei que tem 3 pontos fundamentais. Eu acho que isso é o que importa para a gente aqui, que ela pressupõe que a federação destinará 3 bilhões ao setor da cultura, sendo que metade desse recurso, 1,5 bilhão, vai ser destinado às secretarias de Estado da Cultura de todos os estados e o Distrito Federal, e o outro 1,5 bilhão a todos os municípios da federação, ok? E a que se destina isso? A lei foi criada para ter uma renda emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? E aí a trabalhadora da cultura tem que obedecer a alguns critérios que são os mesmos da renda emergencial que foi estabelecida em abril. O outro é subsídios a espaços de cultura, e aí tem um sentido bem amplo. Quando fala espaço, teatro independente, um estúdio de música, uma escola de artes, um quilombo é considerado um espaço, uma aldeia indígena pode ser considerado um espaço. Ele tem um conceito bem amplo, a lei estabelece uma lista ampla do que é espaço. Eu estou colocando isso só para a gente ter claro que não se restringe exclusivamente 4 paredes e teatros e tudo mais. É ao prédio. Só tem um elemento que eu acho que é importante deixar claro. Esse recurso não pode ser utilizado pelo poder público para manutenção ou manter a programação de prédios públicos, teatros públicos, ou, por exemplo, de teatros mantidos por grandes instituições, como Itaú Cultural, ligado a instituições financeiras, por exemplo, sabe? Entendi. Então, grosso modo, esta é a lei. E tem um outro item da lei que é importante a gente colocar, que no mínimo 20% será destinado a editais e aquisição de ativos. Isso foi pensado para quê? Principalmente pensando na retomada, né? Hoje o poder público ele pode contratar de um grupo local 2 apresentações para depois da quarentena, por exemplo. O grupo recebe agora e apresenta posteriormente. Ou ele pode contratar na livraria local, ele pode comprar R$10 mil em livros, né, para distribuir na rede pública. Isso é aquisição de ativos. Ou ele pode pensar uma sequência de editais para atender o segmento da cultura que não foi atendido. Por exemplo, se espaço foi atendido com subsídio, não faz sentido criar um edital para espaços, né? Então, para atender o segmento como um todo. São esses 3 itens fundamentais: renda emergencial, subsídio a artistas, subsídio a espaços, nesse sentido amplo, e editais de aquisição de ativos. São 3 possibilidades de usar a lei para dar um respaldo para esse espaço, né, para esse campo de trabalho que está parado. Eu vou aprofundar, inclusive, eu sei que está gerando bastante dúvida, eu vou aprofundar daqui a pouco a questão dos editais e esse papel, essa parte do município. Se me permite eu colocar uma coisinha? Claro. A lei também trata de linhas de financiamento através das instituições financeiras, lá no final da lei. Só que ela não diz de onde que vem, quem vai empenhar esse dinheiro, por exemplo. Os 3 bilhões é para atender esses 3 itens, mas ela trata de linhas de financiamento. Fica autorizada instituições financeiras a conceber linhas de crédito com baixos juros e não sei o quê. Mas isso é um ponto que não fica claro, tá? Mas então, na verdade, é uma 4ª possibilidade dentro da lei. Exatamente. Bom, é importante a gente frisar aqui no papo que essa lei ela não se trata de apoio a artistas, mas é um apoio a uma cadeia produtiva em geral que envolve um conjunto muito grande de trabalhadores, não apenas os que estão à frente das artes, mas muitos trabalhadores que estão envolvidos com a realização dos eventos e que foram suspensos, correto? Exatamente, eu acho que você toca num ponto crucial.
quando se fala em trabalhadores da cultura, é no sentido amplo. Tipo assim, é o músico, mas é também o hold, é também o produtor, sabe? É a cadeia como um todo, sabe? É o técnico, é toda a cadeia de trabalhadores da arte e da cultura. Por isso, ela obedece também aos mesmos critérios estabelecidos naquele auxílio emergencial geral que foi criado em abril. É o mesmo critério, entendeu? Só que no caso da Aldir Blanc, esse recurso tem que ser voltado à cadeia, os profissionais da cadeia. Mas costureira, por exemplo, que se dedica a fazer figurinos, né? E que ela consiga provar isso, pode. Atendentes de teatros, né? Desses espaços culturais também. É bem amplo, né? Técnicos em geral. Técnicos em geral, produtores, maquiadores, figurinistas, escritores. Então, é uma cadeia como um todo. E falando desse primeiro ponto, que é o auxílio emergencial direto aos indivíduos, aos trabalhadores, quais são os principais impedimentos de participação? Isso é uma coisa que tem gerado bastante dúvida por aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você recebeu o auxílio emergencial estabelecido pelo governo, você se cadastrou lá em abril ou em maio, e você está recebendo o auxílio federal, você não pode acessar da Aldir Blanc também, não pode ter sobreposição, né? A segunda coisa que a lei coloca, que segue o mesmo critério do auxílio federal. Se você recebeu em 2018 acima de 28.556, se não me engano, e foi tributado no imposto de renda, você não tem direito a esse auxílio. Se você tem uma aposentadoria, ou seja, que é uma fonte de renda e ela continua em vigor e você continua recebendo agora, você não pode. Se você está em algum programa do governo, como o Bolsa Família, que inclusive arredondou para R$600, né, você também não pode, né? Então, assim, grosso modo, o que eu tenho indicado? Você, como ele segue a mesma regra do auxílio federal, se você não pode acessar o auxílio federal, você também não pode acessar o da Aldir Blanc, porque é exatamente as mesmas regras, com essa característica. Ok, mas eu consegui o auxílio federal lá, então você não pode receber por aqui, porque você já recebeu um. É isso. Mas é possível buscar algumas alternativas para contornar alguns impedimentos que acabam se tornando um pouco injustos? Por exemplo, tem casos de arte-educadores que dão aula em escola e dão 3, 4 aulas por semana, tem carteira assinada por isso, mas esse não é o total da renda da pessoa. Mas tem a carteira assinada e isso impede de participar desses programas de apoio emergencial. Mas ainda isso não quer dizer que não está com dificuldade de renda no momento, porque 3, 4 aulas na semana não faz o mês da pessoa. Ou, por exemplo, quem no ano anterior estava com trabalho fechado, envolvido com alguma produção grande, conseguiu receber bem aquele ano, teve uma declaração de imposto de renda acima desse limite, mas esse ano, por exemplo, está parado como todo mundo. Então essas pessoas elas acabam sendo impossibilitadas de participar. Mas dá para buscar algumas alternativas. Por exemplo, o programa ele pode utilizar espaços culturais para dar suporte a esses trabalhadores através do auxílio aos espaços culturais. Esses trabalhadores podem ter acesso também, ou via os editais que serão abertos na sequência, essas pessoas poderão participar dos editais, não podem receber o auxílio direto, mas pode participar do edital. A prefeitura ela pode, por exemplo, comprar cursos, comprar produtos confeccionados, comprar outras coisas na forma de ativos para conseguir contemplar dentro da lei também essas pessoas que estão impedidas de receber o apoio emergencial direto? Eu acho que você já, na própria questão que você traz, na pergunta, você já traz a resposta. Exatamente, é a partir desses indicativos que você traz que a gente pode, de certa forma, enfrentar essas distorções, né? Porque você traz por exemplo, a pessoa recebeu acima de 28 mil em 2018, só que, por exemplo, agora todas as fontes de renda dela secou, entendeu? Todas as fontes secaram, e ela não tem nenhum tipo de renda, né?
Lembrando que 28 mil dividido por 12 dá 2 mil e pouco por mês, né? Vamos supor, se ela foi aprovada, aprovou um projeto e dá aula, por exemplo, ela já ultrapassou isso, teve que declarar imposto de renda. Ela está em possibilidade de receber o auxílio emergencial. E por que foi criado, então, os editais e aquisição de ativos? Para que justamente a gente possa olhar para a cadeia como um todo e pensar as distorções, né? Então você aponta muito bem, assim, ok, eu não posso receber o auxílio emergencial, mas através do espaço, o espaço pode pensar que ele vai ter que dar uma contrapartida à sociedade, para uma apresentação para a escola pública, por exemplo, ele tem que dar algum tipo de contrapartida para cada mês que ele recebe. A contrapartida ela é só vinculada ao espaço ou ao indivíduo também? Só o espaço, o indivíduo é só transferência de renda mesmo. Mas, por exemplo, se o espaço disse que vai fazer 3 apresentações, porque recebeu 3 parcelas, por exemplo, 3 meses, ele pode destinar uma parte do dinheiro que ele vai receber para pagar as pessoas que vão fazer essas apresentações. Dessa forma, essas pessoas podem receber, por exemplo. Ele pode colocar lá que parte da despesa que ele vai usar, o recurso, por exemplo, um atendente que trabalha com o espaço, enquanto nesse momento sem receber. É uma forma de fazer com que essas pessoas recebam. Aí, isso estou falando da questão do espaço, né? E pensar formas variadas de democratizar também esse recurso que vai chegar através do espaço. Claro que nós estamos aqui dizendo que tem também despesas, como aluguel, água, luz, telefone, essas coisas todas precisam garantir. Mas, por exemplo, nos 20% que fala de editais, vai ser fundamental a gente criar um mecanismo, um comitê, junto com o poder público, para pensar que editais são esses e a quem que eles vão atender, para que não tenha sobreposição de recursos no mesmo lugar. Por exemplo, se os espaços já receberam através do subsídio, não faz sentido criar um edital para atender espaços de novo. E é neste lugar que a gente vai poder corrigir essas distorções, por exemplo, do mestre da cultura popular, por exemplo, que recebe um salário mínimo, né, por exemplo, só que ele compunha a renda dele com a apresentação que ele fazia, uma coisa ou outra, e ele não está conseguindo fazer isso. Ok, a gente pode pensar um edital para os mestres da cultura popular, ou para esses profissionais que foram excluídos do auxílio emergencial. Isso é totalmente possível. Não só possível, como a partir desse pacto, sociedade civil e poder público, nós vamos ter que olhar de um modo geral. Entender a cidade, o estado, as necessidades, para conseguir contemplar da melhor forma. Do ponto de vista, por exemplo, nós estamos chegando na periferia, por exemplo, sabe? De repente, vamos pensar um edital que atenda a essa questão, sabe? Então, essa questão do edital e compra de ativos, ele vai ser um elemento fundamental. Nós vamos ter que pensar um plano para corrigir as distorções, entendeu? Fazer esse dinheiro chegar em quem geralmente fica excluído. Grupos e coletivos, eles podem ser contemplados pelo mecanismo de edital e compra de ativos. Grupos e editais, exatamente. A gente pode ter uma linha, um edital específico para atender esses grupos, esses coletivos, por exemplo. Inclusive, assim, a lei não coloca nem qual o valor desses editais. Isso vai ter que ser definido em cada localidade, entendeu? Mas uma dúvida que chegou para mim foi se grupos e coletivos também podem ser entendidos como espaços culturais, já que o conceito de espaço cultural está tão amplo que ele eu interpreto como um pensamento de território cultural. Eu acho que essa palavra, ela inclusive ajuda a gente a não pensar só no edifício, só no predial. Mas aí coletivos, grupos, eles também podem ser entendidos como espaço ou não? Então, vamos lá. Eu acho que você toca num ponto, esse é um ponto que gera dúvidas mesmo. O conceito é muito aberto, mas eu acho que nós temos que enfrentar ele a partir de algumas premissas. A lei foi criada para espaços, né? E espaços no sentido amplo. Quando a gente está falando isso, a gente está falando assim, por exemplo, um grupo de teatro de rua, que por essência o lugar dele, o espaço dele é a praça, é a rua. Ele apresenta todo final de semana na Praça X, no centro da cidade. Ele ficou impedido por conta da quarentena de fazer a apresentação.
E ele prova isso, porque ele tem como provar isso através do portfólio que ele ocupava aquela praça. Isso é considerado espaço, você percebe? Uma feira de artesanato que acontece tradicionalmente no mesmo lugar, você tem como provar isso. Isso é considerado um espaço, por exemplo. Você percebe? Nesse conceito amplo. Essa ideia, ela é um tanto, nós temos que debater muito a fundo, porque senão aí necessariamente vai acontecer sobreposição de recursos. Porque se a gente pensar que os editais, de alguma forma, ele vai atender coletivos, por exemplo, se o coletivo ele é compreendido como espaço, necessariamente ele vai sobrepor, entendeu? Porque todos os trabalhos terminam passando pela ideia de coletivo, entende? E aí, dentro da questão dos espaços, tem uma série de coisas que ainda precisam ser respondidas. Por exemplo, categorias. A lei diz que é destinada a espaços, e ela vai dizer lá, mantido por sociedade civil, instituições com fins ou sem fins lucrativos, pequenas empresas e tudo mais. Por exemplo, lá fala que o subsídio mensal é de 3 a 10 mil reais. Só que ela não estabelece se é 3, 4, 5, 7 ou 10. Para que possa criar uma modulação. É preciso necessariamente. Vamos pensar, por exemplo, uma ideia concreta. Você tem, por exemplo, 2 espaços culturais que um paga aluguel e o outro não paga porque é dono do prédio. Por exemplo, 3 mil reais para um espaço que não paga aluguel, ele tem um valor, certo? 3 mil reais para um espaço que paga aluguel, talvez ele não consiga nem pagar o aluguel. Você percebe? Essas são questões que nós vamos ter que enfrentar dentro disso, né? Então, assim, eu tendo a entender, e aí ele abre realmente brecha para que a gente debata mais, que precisa ter uma ideia de território mesmo, de espaço, como um local, entendeu? Não necessariamente um prédio, mas um local. A gente pode pensar a lei, a aplicação da lei de 3 formas, então, para ficar clara. Que a gente tem uma ferramenta que é o apoio, o incentivo direto, que é para indivíduos. A gente tem uma ferramenta que é para espaços, está na lei como espaços culturais, mas a gente está entendendo territórios de ações de arte e cultura. E a gente tem uma terceira ferramenta que são os editais, compra de ativos e tudo mais, que podem atender coletivos, grupos e outros casos que não conseguem se encaixar nos 2 primeiros. Acho que essa talvez seja uma boa forma de dividir os 3 campos que a lei atua. Exatamente. Eu acho que é um bom resumo e esclarece bem assim, essa questão. E quais são os principais prazos que precisam ser cumpridos para a execução dessa lei e utilização desse recurso? E aproveitando uma dúvida, o período eleitoral pode ser um problema na aplicação da lei nos municípios? Vamos lá, essas são 2 questões, né? Então, vamos à primeira questão. A lei estabelecia que a federação teria 15 dias após sancionada a lei para o recurso chegar nos municípios. Com a sanção do presidente, este foi o item que caiu, né? E a medida provisória número 986, ela estabelece que ela sugere que terá uma regulamentação para a transferência dos recursos, certo? E ela não estabelece o prazo, por exemplo, de repasse da federação para os municípios. Isso ela sugere que vai ser feito na regulamentação, ok? Nós vamos, inclusive, ter que continuar mobilizados para trabalhar nesse decreto dos recursos, para que o recurso chegue o quanto antes. Mas vai ter que ser estabelecido lá. Só que ela modifica, por exemplo, o prazo que a lei estabelecia, que 60 dias depois de chegar o recurso no município, o município e os estados teriam que apresentar um plano de distribuição desses recursos. Ela muda, por exemplo, para 120 dias, ok? Então, esse é um item que mudou na sanção. Então, caiu o prazo de 15 dias, a gente não sabe exatamente, vamos ter que pressionar para que chegue o quanto antes, para que ele estabeleça. Só que isso, por exemplo, nos traz uma responsabilidade maior. Nós temos que trabalhar agora, enquanto não estabelece o prazo que chega, para deixar os itens todos prontos. Por exemplo, é preciso o cadastro, está todo mundo cadastrado, porque agora a gente sabe que vai chegar, ok? É preciso, por exemplo,
pensar se vai ser a suplementação orçamentária vai ser através de decreto ou de lei autorizativa na Câmara e que já regulamente nos municípios. É preciso criar esse comitê para pensar que editais são esses, né, para atender, de certa forma, toda a cadeia, que seja um acesso democrático a esses recursos. Então, nós temos que acelerar o passo nesse sentido. As cidades... Eu acho que esse é o... Pode terminar, concluir. Não, eu só resumindo, eu acho que o fato da gente perder os 15 dias lá, isso não tem que ser um motivo para que a gente meta o pé no freio para construir o que é necessário aqui na base, entendeu? Nós temos que acelerar o passo, sabe? Tá. E para quem é gestor, que ainda tenha dúvidas a respeito disso, mesmo para quem está na cadeia produtiva para poder fiscalizar as cidades, que etapas que elas precisam cumprir? Eu pergunto porque tem algumas cidades maiores que elas têm secretarias próprias, que já estão habituadas a lidar com o campo da cultura e elas já devem estar, a maior parte delas, já adiantadas nesse processo. Mas nós temos também uma infinidade de cidades onde a cultura ela é basicamente o calendário festivo oficial, sem secretarias próprias, normalmente inclusive sem verba para investir em cultura, e que agora vai receber um recurso que em boa parte dessas cidades seja talvez um recurso maior do que tenha normalmente para investir em cultura. Como é que elas devem se preparar? O gestor, a cidade, as pessoas que cuidam da administração pública, como é que elas devem se preparar para a execução da lei? Tá, você me fez uma segunda pergunta que eu não respondi. É do eu acho que período eleitoral. Que como o período eleitoral afetará. Eu acho que vai ter um impacto estruturante. A gente está esperando agora saber se de fato vai ser adiado. O melhor para Aldir Blanc é que fosse adiado as eleições para novembro, certo? Porque senão, calculando o tempo que vai chegar nos municípios, o tempo que o município tem para apresentar o plano, por exemplo, nós vamos estar no meio da campanha, no olho do furacão. Isso necessariamente vai colocar os partidos, quem está pretendendo reeleição, está todo mundo focado na campanha. Só isso já nos traria um problemaço, entendeu? O outro problema, por exemplo, a lei eleitoral diz que eu acho que é 45 dias, não sei exatamente qual que é o prazo, mas é agora, até dia 15 de julho, todos os sites de secretaria dos órgãos públicos precisam ficar congelados. Como é que a gente vai divulgar os cadastros, por exemplo? Então, são questões que a gente está, na verdade, dependendo se adiar essa eleição para novembro, seria uma notícia muito boa para o Aldir Blanc. Respondendo o decreto de calamidade pública, ele ajuda isso, não? O decreto de calamidade pública, ele ajuda esse momento? Ele ajuda porque a lei está pautada nele, entendeu? Então vai flexibilizar uma série de coisas. Mas, por exemplo, em relação à lei eleitoral, e como quem está pleiteando a reeleição, isso pode ser considerado mau uso da máquina pública. Então vai depender da gente quanto sociedade civil, entendeu? Por exemplo, fazer a busca ativa para que as pessoas se cadastrem, por exemplo. Por isso a necessidade de criar esse comitê municipal trabalhando em conjunto entre o poder público e a sociedade civil. E a eleição, entendeu? Impacta inclusive na abertura de editais, né? Aí vai impactar, mas a lei Aldir Blanc, aí nós vamos chegar no outro ponto que é da próxima questão que você coloca, entendeu? Que é assim, o que as cidades precisam fazer para receber o recurso? A primeira questão, ela precisa se organizar para dizer ela vai receber por onde. Tem um Fundo Municipal de Cultura, ela vai ter que apresentar essa conta. Se não tem, ela vai ter que apresentar uma conta do departamento responsável pela política pública de cultura para o Ministério da Cultura para receber o recurso, ok? Aí esse recurso chegou. Necessariamente ela vai ter que ter um cadastro ou cadastros, né, para aferir quem é trabalhador da cultura, quem é espaços, ok? Esse é um item fundamental, cadastros. A outra questão esse dinheiro não existia nos municípios e no Estado. Então, é necessário ter um decreto de suplementação orçamentária ou uma lei de suplementação orçamentária aprovada na Câmara. Tanto o prefeito como a Câmara pode aprovar essa lei. Nós estamos falando, aí eu acho que tem que estar diretamente ligado com a questão da eleição. Eu acredito que poucos prefeitos vão querer assumir a bronca de fazer uma medida provisória assinando com a própria caneta, porque eles podem ser questionados no Ministério Público por mau uso desse dinheiro, pelos partidos de oposição.
Então, a tendência é criar isso na Câmara Municipal, ok? E aí é preciso apresentar através do Executivo, cria-se na Câmara, porque aí você pactua com todos os vereadores e você não corre esse risco de alguém processar ou quem está se candidatando à reeleição por conta disso. Penso que esse vai ser o caminho a ser adotado, né? Aí você fala da questão de como vai ser impactado o... Tá, então nós falamos dos cadastros, falamos da lei autorizativa de suplementação orçamentária, que necessariamente vai ter que criar, e é preciso ter um plano para saber que editais são esses, como nós falamos, vai atender a quem, quais são os valores. Planejamento, né? Um planejamento, que a gente está chamando de plano para esse investimento desses recursos, através de edital. Não, nós vamos comprar 200 mil, por exemplo, em livros, em apresentações, vamos pegar 300 mil e criar editais a partir de, 3 linhas. É preciso criar esse plano, saber se a gente está atendendo a cadeia como toda. Então, esse plano de investimento ele vai ter que ser construído. Então, falamos cadastro, lei autorizativa, criar o plano de investimento, né? E para isso é fundamental que isso possa acontecer através de um comitê que se preocupe com essas questões todas no município. E aí a gente tem sugerido que seja no mínimo paritário entre sociedade civil e poder público. Tem um Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura entra também nesse jogo, a Câmara Municipal e o órgão executor da política pública no município. Então, esses são os elementos estruturantes para o município, entendeu? Sabe que eu acho interessante que é até meio óbvio pensar que gestão está atrelada a planejamento. Planejamento faz parte de uma boa gestão, mas o que eu vejo por aí, na maioria das administrações para a cultura, é que o que falta justamente é planejamento. E aí essa lei está obrigando os gestores a se planejarem para a execução dela. Acho isso curioso e interessante. Você toca no ponto nevrálgico, né? Imagine você, como você mesmo já colocou, tem muitos municípios que praticamente não tem recurso da cultura, mas ele vai receber uma grana. E muitos que destinam alguma verba para a cultura vai receber talvez um valor 2 vezes maior, 3 vezes maior aquilo que é aplicado por ano na cultura. E aí tem um detalhe. A lei diz que o município tem 120 dias para aplicar ou ter o plano de aplicação. Se não tiver isso, esse dinheiro volta para o Estado, entendeu? Mas é 120 dias para ter o plano e aí depois tem até dezembro para a utilização do recurso de fato, né? Agora a maneira que está na medida provisória, ele fala assim, para a aplicação dos recursos ou para a apresentação do plano. Eles resumem um pouco isso, entendeu? Juntou. Mas como a lei trata de uma lei emergencial pautada no decreto de calamidade, você tem toda a razão. O recurso tem que ser usado até dia 31 de dezembro, porque acaba o estado de calamidade, né? Dia 1º, já não, a não ser que seja prorrogado, que não há perspectiva, né? Sobre os comitês municipais, regionais, estaduais, como é que eles devem ser estruturados? Um conselho de cultura, que já é uma cidade que já tem conselho de cultura atuante, ele cumpre a função do comitê? Como é que na prática esses comitês que estão sendo sugeridos, eles podem auxiliar e fiscalizar a aplicação da lei? Você toca num ponto, assim, se você tem um conselho de políticas públicas atuante, paritário, entre sociedade civil e poder público, por exemplo, eu só acrescentaria a isso trazer a Câmara Municipal, através da cidade que tem Comissão de Educação e Cultura, trazer representação da Comissão de Educação e Cultura da Câmara para dentro desse comitê, comandado pelo Conselho de Políticas Públicas. Aí você percebe que não é só o Conselho de Políticas Públicas, mas ele que está conduzindo o processo, entendeu? É que nós temos também realidades muito diferentes, por exemplo, de aparelhamento de conselhos de políticas públicas, Sim. sabe? Que ele de fato não é representativo. Um exemplo disso, o Conselho do Estado de São Paulo, que é aquele conselho que o Dória chamou os amigos dele para tomar chá no Palácio do Governador, por exemplo, não representa o Estado de São Paulo como um todo, você percebe? Então, nesse sentido, inclusive a sociedade civil tem que tensionar para criar um comitê que seja representativo. A sociedade civil pode fazer, mesmo existindo um conselho, por exemplo, oficialmente, a sociedade civil pode fazer uma pressão para, além do conselho, se criar um comitê específico para a lei. É o que a gente está fazendo em São Paulo. Qual que é o desafio disso?
nós temos que legitimar essa comissão, entendeu? Esse comitê. Ou seja, lembrando que o responsável por aplicar o recurso é o poder público, né? Então, nós temos que pactuar necessariamente com o poder público para esse comitê, sabe? Para que, lembrando outro item, o cadastro tem que ser validado. Quem valida? É o poder público. Não dá para a gente criar como movimento da sociedade civil um cadastro e falar assim, aplique-se esse cadastro. Necessariamente essa atuação ela tem que ser reconhecida, tem que existir uma negociação, um diálogo para que esse comitê seja reconhecido pelo poder público. Exatamente. Aí no lugar que tem Conselho Municipal de Cultura, já é uma estrutura muito legal, entendeu? Inclusive reconhecida legalmente, entendeu? Só resta saber se ele cumpre a função ao qual ele se destina, né? Mas, de qualquer forma, ainda vai ter que compor com outros, entendeu? Como é o caso da Câmara dos Vereadores. E o cadastro ele é um elemento importante, porque ele não pode ser só um formulário que você insere dados básicos. Eu acredito que ele tem que ser eficiente e ser capaz de mapear os trabalhadores de fato, né? E a situação da cidade e a situação desses trabalhadores. Os questionários de cadastro e mapeamento, eles têm que seguir algum modelo padrão, ou são criados caso a caso? E como que você acha que eles têm que ser desenvolvidos e divulgados? A lei fala de cadastro. Vamos pensar a partir de uma lógica assim. O que ele precisa aferir? O que ele tem que verificar? Primeiro, essa diversidade de espaços que nós estamos falando. Nós vamos ter que debater o que tem que perguntar nesse cadastro, né? Que tipo de comprovação tem que ter? Você percebe? Tá um espaço que acabou de se formar agora 2 meses atrás. Ele tem direito a esse acesso? Não, porque diz que você tinha que estar em atividade e foi paralisado por conta da pandemia, por exemplo. Então, essas questões todas precisam estar nesse cadastro, quando buscar a informação do cadastro, essas informações precisam constar, por exemplo, né? Quem é de fato trabalhador da cultura? Como é que se prova isso, né? Você percebe? Esse é um outro ponto estruturante. Então, existe sim, já hoje, a partir das organizações, das movimentações, principalmente da sociedade civil, de muitos movimentos, a troca de compartilhamento de cadastros. Eu sei que tem um cadastro em Mogi das Cruzes que é muito bom, e o pessoal tem compartilhado esses modelos, entendeu? Então, quanto à organização da sociedade civil, a gente pode ir buscar um modelo para facilitar, para que a gente não tenha que criar do zero, entendeu? O próprio Fligsby está organizando o Estado a partir de regionais, e um dos itens é esse: sistematizar uma sequência de itens fundamentais, como modelos de lei autorizativa ou decreto de suplementação, modelos de cadastro, entendeu? Para fomentar a discussão nos municípios. Legal. Eu tenho uma coisa que eu queria destacar, que eu acho muito interessante na lei, e que eu ouço falar menos do que sobre os outros pontos, que é a questão da compra de ativos, que eu acho que é um importante mecanismo dela. Eu, como artista, articulador e militante, ativista da cultura, eu defendo sempre a democratização e a transparência de recursos, na utilização de recursos. Simpatizo com editais, acho que não é a perfeita, mas é uma das ferramentas melhores que nós temos no momento para isso, mesmo que às vezes ele seja um pouco injusto pelo seu formato. Mas, no caso da lei, a compra de ativos ele acaba sendo uma forma rápida de proporcionar um socorro emergencial para quem está sem trabalhar. Inclusive, eu acho que ela é uma forma de ampliar a distribuição do recurso em cidades com poucos profissionais ligados à cultura. A compra de ativos é um elemento da lei que tem se falado pouco, mas que eu acho extremamente importante. Porque, como você mesmo já citou, ele corrige incongruências da lei e ele cria outras possibilidades que talvez não sejam os ideais, pensando em democratização e transparência como política pública, mas nessa situação emergencial, a compra de ativos ela acaba funcionando para socorrer trabalhadores e coletivos e alguns elementos que estão precisando urgente de apoio. É exatamente isso. Assim, a compra de ativos ela é pensada a partir desse lugar. Inclusive, se você ler a lei, esse termo compra de ativo é o que a gente está resumindo o que está posto. No artigo 2º, inciso 3º, fala assim, que um dos itens lá, o primeiro é a renda emergencial, o segundo é o subsídio, o terceiro são editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens
e serviços vinculados ao setor da cultura, que é justamente isso que nós estamos falando de uma apresentação, né, comprado da livraria e tudo mais, que é o que a gente está chamando de ativo, e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades econômicas e criativas, da economia solidária, da produção audiovisual, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. É um pouco o que você coloca. Então, assim, sim, neste momento nós temos que pensar que a Lei Aldir Blanc é uma lei para emergência cultural. É preciso que o recurso chegue agora, para socorrer a emergência agora. Não dá para a gente, tipo assim, estruturar para quando acabar a pandemia a gente receber esse dinheiro, entendeu? Só que o grande desafio nos nossos municípios tudo é muito burocrático, qualquer edital, qualquer aquisição, qualquer compra, por exemplo. Só que a Lei Aldir Blanc está dizendo, crie um decreto de suplementação, uma lei autorizativa que regulamente e flexibilize isso a partir do decreto de calamidade, porque a lei foi construída em cima disso, entendeu? Então, assim, estou falando isso porque em muitos lugares a gente ouve dos gestores do jurídico dos departamentos de cultura que não pode porque isso fere a 8666, que é a lei das licitações, ou o ano eleitoral. A Lei Aldir Blanc está dizendo assim, crie um regramento outro que permita, ok? E nesse sentido, sim, a gente pode, inclusive, encurtar. Em uma semana você pode fazer compra dos livros na livraria local, por exemplo. Entendi. Opa, chegou uma mensagem aqui para você, André. Oh, maravilha. Olá, André, gratidão pela partilha conosco aí desses conhecimentos num momento tão essencial. Aqui é Luciano Dami, secretário de Cultura e Turismo de Batatais. E uma dúvida comum aqui, frequente, é a respeito de se pode ter um benefício cumulativo. Por exemplo, aquele espaço, aquele grupo, né, que recebeu o auxílio de apoio à manutenção, pode também entrar nos editais de fomento? Essa é a dúvida. Eu acho que tem dois tipos de acumular. Vamos partir da ideia de como está na lei hoje. Não foi feita a pactuação entre estados e municípios para que o estado pague pessoas e o município os espaços. Então, os dois estão fazendo a mesma coisa, certo? O que a lei diz é que eu não posso, quanto espaço, receber no município e receber no estado, ok? Porque é a mesma fonte de recurso. Mas ela não se refere a absolutamente nada. Por exemplo, se nesse ano específico um espaço qualquer ganhou um prêmio emergencial aí do município, você entende? Ele fica impossibilitado de receber o recurso da Aldir Blanc. Isso não está posto. Ele fala em relação ao recurso destinado da Aldir Blanc, você não pode receber duas vezes. Não seria interessante, por exemplo, que a pergunta dele você recebeu como espaço e aí depois concorre ao edital do município? Isso não poderia. Mas quem já recebeu, por exemplo, algum recurso de editais que o município já abriu, independente da Aldir Blanc, aí pode acumular com a Aldir Blanc. Por exemplo, São Paulo, o município de São Paulo, lançou alguns editais emergenciais de espaço, valores baixos, de R$10 mil, e atendeu um bom número de espaços. Esses espaços não ficam impossibilitados de acessar o Aldir Blanc, por exemplo. Você entende? Essa é uma questão importante. Agora, a outra questão de sobreposição para receber. Por exemplo, se você é pessoa física, você não pode receber no município, no estado, ou você não pode receber aquele auxílio da federação e receber no município. Isso não pode, isso está vedado na lei, ok? Agora, você pode, por exemplo, receber como pessoa física e ganhar um edital, por exemplo, porque você teve um edital de produção em teatro, por exemplo. Você recebeu como pessoa física, mas você foi contemplado através do edital que foi premiado, entendeu? Isso não impede. Mesmo que seja um edital dentro da Aldir Blanc. Mesmo que seja um edital dentro da Aldir Blanc. Essa era a dúvida dele. Tem um ponto que eu acho que é só legal a gente colocar aqui para as pessoas se atentarem em relação aos estados e aos municípios, para a gente ficar papel de fiscalizar, né? A gente tem uma dificuldade de recursos para a cultura nas cidades, nos estados, geralmente é um recurso baixo e se precisar corte para direcionar recursos para alguma outra coisa, geralmente os governos cortam, um dos primeiros lugares é na cultura. E agora está vindo um recurso federal que a gente tem que ficar muito atento para que os municípios e os estados eles não usem o recurso federal para cobrir
gastos, investimentos que seriam necessariamente feitos pelo município ou pelo estado. Eu tenho um edital que a cidade abre todo ano, e aí esse ano não uso o recurso do município porque está vindo uma lei federal. A gente tem que ficar muito atentos em cima do estado, dos estados e dos municípios, para que esses gestores eles cumpram o seu papel e também utilizem o recurso federal para acrescentar o que é necessário nesse momento. Ficar na função de fiscalização para não ter essa troca de recursos e fazer com que permite o município e o Estado a não aplicar, não investir aquilo que deveria ter feito com a cultura. Se vamos pensar, existe um recurso que foi pactuado já ano passado. A gente já sabe, olha, então a pasta da cultura vai ter lá R$500 mil para investir nesses segmentos. Vou pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura. Por exemplo, lá estava previsto que chegaria a 45 milhões, eu não sei exatamente o número, para os PROACs editais, entendeu? A questão que a gente está colocando é que não seria justo que utilizasse o dinheiro da Aldir Blanc para cobrir os PROACs editais, por exemplo, porque esse recurso ele é para outro objetivo, outro fim. Só que, por exemplo, a lei não faz esse corte exatamente. Nós vamos ter, quanto sociedade civil, cobrar disso. Se esse dinheiro já estava previsto, por que está usando esse que está chegando agora? Sabe? Isso cabe a nós, entendeu? Sociedade civil. Nós temos que cobrar muito firmemente. Dizer, o recurso já tinha sido destinado. Use-se esse recurso. A Aldir Blanc cria outras coisas, entendeu? André, para finalizar, a gente já finalizar o nosso papo, tem uma brincadeirinha que eu coloco aqui que são as rapidinhas. Eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas na lata para você responder na lata. Beleza, vamos lá. Vamos lá, só para descontrair um pouco o papo, tá sério. E é importante estar sério, mas vamos descontrair no final. Para você, cinema, ele é com pipoca doce ou salgada? Salgada. Tradicional. E chocolate no leite, tem que ser Toddy ou Nescau? Eita. Toddy. Poxa, aí eu vou discordar de você. Vamos lá, ainda nas perguntas leves. Quem que é mais difícil de engolir na Secretaria Especial de Cultura? Regina Duarte ou Mário Frias? Olha, rapaz, eu acho que o Roberto Alvim. Terceira opção, e era uma opção difícil, concordo contigo, vai. Eu acho que é quem poderia fazer mais estrago. Exatamente. Para finalizar, então, você que está aí representando o Fligsp em toda essa articulação, participando de muitas conversas online para falar da Lei Aldir Blanc, afinal, é melhor participar de live no Instagram ou no Facebook? Eu sou um completo analfabeto digital, eu não sei a diferença dos dois. Eu vou arriscar aqui. Facebook. Acho que acho legal a gente informar, você já falou, mas vamos informar o endereço do Flix, porque é importante divulgar esse trabalho, mas também divulgar o teu trabalho. Quem quiser acompanhar, conhecer o trabalho do seu grupo, do seu espaço, como é que te encontra nas redes? Então vamos lá. Em relação ao Fligsp, é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. É só colocar no Google que já vai aparecer e vai direcionar para as páginas do Fligsp. Tem o site www.fligsp.org, que é um site, inclusive, incrível. Entrem lá. Em relação ao trabalho, eu faço parte aqui de um espaço independente, que é o Teatro da Rua Elisa. É um espaço de criação de grupos, né? Ele abriga várias linguagens, como artes visuais, cinema, tem o pessoal da música e teatro, né? Então é só entrar também nas redes sociais, colocar Teatro da Rua Elisa, em São José dos Campos, lá vai ter os mecanismos todos lá. E eu também sou pertencente a um grupo chamado Companhia do Trailer Teatro em Movimento, que é onde eu desenvolvo um trabalho de pesquisa na área do teatro. Também tem nas redes sociais, vai ser uma alegria recebê-los lá. Legal, André Ravasco, obrigado por topar esse papo emergencial para falar da Lei Emergencial Aldir Blanc. Foi de última hora, mas acho importante, nós tivemos aí recentemente a sanção presidencial e esse papo tinha a função de ser informativo, auxiliar as pessoas aí na implantação da lei. Obrigado por colaborar nesse processo. Beleza, eu que agradeço, Flávio. Eu acho que você está fazendo um trabalho incrível com esses papos todos aí, e estou aqui à disposição, e temos que conversar muito sobre essa lei, sobre a aplicação dela. Mais uma vez, obrigado,
uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai escutar esse papo, para todas, todos e todos que vão nos escutar. Valeu. Legal, valeu. Até. Nosso papo com André Ravasco sobre a Lei Aldir Blanc acaba de terminar. Obrigado a você que acompanhou essa conversa até aqui. Por um Fio é um podcast criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria. Nós estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Acompanha e já compartilha. O seu compartilhamento vai ajudar a dar mais visibilidade ao nosso trabalho. Então espalhe essa ideia por aí. A sua opinião também é muito importante. Me conta o que você achou desse papo. Se ficou alguma dúvida sobre a Lei Aldir Blanc, coloca aqui nos comentários que é para trocarmos ideia a respeito. E aproveita e me responde também. Você acha que os governos deveriam investir mais em cultura? Por quê? Aproveita para ouvir os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!